Já coloquei para gravar. Tem algumas pessoas que nos acompanham a nível de aula, né? A nível de instrução, como algumas pessoas aqui já têm os seus pastores, já têm os seus discipuladores, e eu deixo bem claro sempre, as pessoas que vão ouvir essa aula pelo YouTube depois, eu deixo claro que essa aula hoje é uma aula direcionada para discípulos, mas você que tem o seu discipulador, tem o seu pastor, não tem problema, você vai absorver aquilo que é para você, aquilo que vai te tocar na palavra, para você, né, usar com o seu pastor e com o seu discipulador. Então não tem problema nenhum. Não se doa aí na hora que a pancada vier, né? Porque é normal, faz parte da palavra do Senhor, a exortação, a admoestação. A própria palavra do Senhor, ela é como uma marreta, irmãos, que despedaça a penha. Ela vem para esmiuçar. A palavra do Senhor, ela é como fogo em nossos ossos. Ou seja, se ela não vier em você e te queimar, e te consumir, e te despedaçar, pode ser uma aula de coach, que afaga o nosso ego. E nós vamos passar por esses pontos aqui nessa aula hoje. Você vai ver, eu vou compartilhar com vocês um slide. Então, essa palavra é sim para nos confrontar, e tem algo queimando no meu espírito a nível de aliança. Nós vamos falar de aliança, vamos falar de discipulado, o caráter do discipulado. Então hoje, para você que está anotando, está com papel e caneta, a Aline Oliveira lá de São Paulo. Aline, qual que é a sua cidade de São Paulo, Aline? Abre aí. São Paulo, capital. São Paulo, capital. A irmã Liva está em qual cidade lá, Liva? Não entendi, perdão. Ah, não, a Liva, tem que abrir o microfone, Liva. Você abre. Tem que abrir, Liva. São Paulo, capital. Também. Ah, as duas de São Paulo é da capital, lá na capital. Ok. Mas a irmã Liva, irmãos, ela... Ixi, vai dar problema aí, Luísa. Tem que colocar muto aí e desligar o seu áudio. Tem que bloquear o áudio dela. Ah, o Aline aí de Aline Oliveira, a Ana Lúcia tá te mandando um abraço. Ana, saudades, um abraço. Ok. Zuleika tá mandando um abraço para a Liva. Eu tô aqui igual cara de rádio, né? Dando abraço agora, né? A Zuleika tá mandando um abraço para a Livanete. E Gabriel, a Zuleika tá mandando um abraço pro neto dela. Não entendi muito bem esse negócio não. Como é que é isso, Gabriel? Minha avó aí. Deixa eu mostrar ela para vocês aí. Deixa eu mostrar a turma aqui, peraí. Olha aí. Beijo para vocês. Tem ali... As pessoas que não apareceram aqui, irmãos, é as pessoas que vão levar pancada depois, entendeu? Mas tá bom. Vamos seguir. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Vou compartilhar, vou diminuir minha tela aqui. E vou compartilhar um slide que eu queria que você acompanhasse. Vocês estão vendo aí agora o slide, não estão? Aí eu deixei de aparecer meu rosto, mas você está vendo aí o slide. Vamos lá. Então, discipulado, o desafio de seguir. Irmãos, eu temo pelos últimos dias essa fraqueza no meio de nós, no meio da igreja, a nível de discipulado. Já vai aqui uma crítica bíblica para todos nós. A igreja, ela deve andar com a visão de discipulado. Uma igreja que não segue a visão de discipulado, ela está fora dos padrões bíblicos.
Então, uma igreja que não discipula, uma igreja que o crente vai lá domingo e o pastor não sabe nem onde ele mora, esse padrão, esse tipo de igreja, irmãos, é uma igreja não bíblica. Porque Jesus nos mandou, ide e abra igrejas, né? Ide, abra igrejas e vá aos cultos no domingo. É o que está escrito na escritura, né? Em Achares do Povão, capítulo 2, verso 15. Anota essa referência aí. Achares do Povão, capítulo 2, verso 15, está escrito: ide e abra para si igrejas, né? E o que você faz? Vá no culto domingo. É o que está escrito nessa Bíblia do povo. Misericórdia. Então, irmãos, a igreja bíblica do Senhor Jesus é uma igreja que segue com o discipulado. E se você quiser servir bem Jesus, você quiser ser reconhecido como um discípulo de Cristo, você tem que ter referência de discipulado na terra. Porque nós vamos falar sobre vários pontos agora na palavra do Senhor, que vai dar esse amparo. Você que está em casa, vai ter no YouTube isso aqui. Vou colocar aqui, tem um slide, o slide está passando aqui, eu acredito que você está vendo. Gabriel, está vendo aí? Dá um joinha para mim. Pastor, só está um pouco cortado. Está um pouco cortado? A imagem está cortada. Não sei se tem mais texto do lado direito. Ah, tem alguma coisa dando errado ali. Ué, o que é, será? Deixa eu dar um... Ah, eu acho que para você, vira seu telefone. Ficou igual? Que Não, estranho. aqui está virado. Deixa eu ver se... Pastor Walter, Oi. tem que fixar por chamada e depois ampliar ela. Obrigado, A Márcio, pessoa porque... tem que fixar o seu comentário e depois ampliar ela. Mas deixa eu ver se eu fixo para todos. Para todo mundo. Fixei para todo mundo. Vê como é que ficou para você, mas... Para mim está parecendo o contrário. Para você está certo? Que doideira, para mim está ao contrário. Está igual letra judaica aqui para mim. Ok, ficou bom para vocês? Deixa eu ver, Emily. Ficou tela cheia certinho. Não está cortando? Está cortando para a Luísa. Está cortando um pedaço. O que está acontecendo aqui? É para todo mundo fixar. Eu fixei o meu também. Fixei. Segura na tela. Fala assim, segura na sua tela. Firme. Aí aparece. Lateral do slide está cortando aí na apresentação. Fala assim, todo mundo segura firme na minha tela. Aí aparece que eu vou fixar. Eu acho que... Se eu fiz isso no meu, já não está sem calção. Se bem que corta um pedacinho só. Ah, projetar tela cheia. Deixa eu ver aqui. Onde é? Fixar? Ele ensinou que segura na tela dele. Mudou alguma coisa? Não, não mudou, né? Mas arrasta pro lado. Arrasta pro lado, sim. Alguma coisa aqui eu vou tentar. Fala que se eles arrastarem pro lado, vai fazer. Arrasta para o lado, gente, para ficar só a tela cheia. Não, a tela cheia deles fica, mas quando eles arrastam pro lado, tem como ver o lado que tá cortando. Então, quando eu arrasto para o lado, não aparece. Porque, de fato, eu consigo dar zoom, eu consigo mexer aqui. Só que o que está me entregando aqui na tela, eu não consigo além disso. Que engraçado. Fala só, quando faz assim, ó, a tela minimiza, aí fica cheia. Isso, desse jeito. Ó, o da Zuleika tá normal. O meu aparece a tela inteira, mas
ter um íconezinho aqui que expande a tela. Mas eu cliquei na minha própria tela aqui. Ah, irmãos, então tenta aí expandir, mas assim, vamos tentando. Para a próxima eu tento, porque para mim também é novo esse Meet. Eu não sei por que tá dando, porque para mim aqui aparece, não sei. Mas ele fica a tela, só que a pessoa, quando ele expande, é que a pessoa pode expandir ou ela pode puxar. Ó, o da Zuleika estava cheio, aí ela diminuiu. Aí ficou do tamanho real. Ok. Fica bom, dá pra ver. Vamos lá. Vamos lá então. Você está me vendo, aí eu vou mudar a câmera aqui, vocês vão ver lá o slide. Vamos lá. Na gravação depois do YouTube vai ficar perfeito. Jesus, enquanto homem, irmãos, ensinou o caminho da cruz e não do trono. Ele ensinou seus discípulos a tomarem a toalha. O nosso maior problema é que brigamos pelo trono e não pela toalha. Então, o início desse discipulado já começa a nos dar a verdadeira posição do discípulo. Quando o cristão não se submete ao discipulado, ele automaticamente está mandando uma mensagem que ele não quer a toalha, ou seja, ele não quer servir, ele quer ser servido. Ele quer pular uma etapa, de aquilo que aconteceu com os dois filhos de Zebedeu. Eles queriam um lugar ao lado de Jesus quando ele assumisse o seu trono. Então, o ministério, o discipulado é o ministério da toalha, não o ministério que nós às vezes entendemos que é o do trono. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. João capítulo 13, verso 5. Eu cito esse texto e eu queria que você lembrasse que aqui nesse lugar, Jesus manda preparar uma casa para a ceia. E eu não sei se você sabe que aconteceu um fato nessa cerimônia, que tudo foi preparado, a mesa foi preparada, os pães, o suco de uva, porque a palavra lá é oinos, a palavra é a mesma palavra para suco de uva na ceia, que era a Páscoa. Ali naquele lugar, fizeram tudo, Márcio. Só esqueceram de uma coisa, de alguém ficar na porta. Todos correram e se preocuparam com o lugar à mesa. Ninguém se preocupou em ficar na porta, porque era tradição alguém ficar na porta para receber as pessoas que iam chegando e lavando os seus pés. Naquela cerimônia, onde Jesus chegou depois e já tinham pessoas preparando a mesa, nenhum dos discípulos se dispôs a lavar os pés. E eu te falo por quê? Porque todos eles queriam um lugar à mesa, eles queriam lugares de posição. E outro detalhe, não sei como que você está notando esse fato, mas o lugar da pessoa na porta, aquela pessoa que lava os pés, é o mais baixo nível de servo que existe. Diga meu Deus e diga glória a Deus também, porque o nível mais baixo onde um servo pode chegar. Por quê? Porque dentro da didática ali, vamos dizer, dos escravos daquela época, existiam posições de escravos. Tinha escravo que servia à mesa, era um escravo mais bem posicionado. Tinha um escravo que era um copeiro. Tinha um escravo que ele dava banho na sua senhora. Tinha um escravo que ficava mais próximo do Senhor. Mas esse escravo que ficava na porta da casa, lavando os pés, era o escravo mais, assim, de baixo escalão, vamos dizer, na tradição judaica. Para você entender o que eu estou querendo dizer, quando Jesus, todo mundo senta na mesa, na verdade essa mesa não é uma cadeira,
as pessoas ficavam deitadas, reclinadas, a mesa ela é baixa. A Bíblia fala, essa mesa judaica, a mesa da tradição judaica, não tinha cadeiras, era um reclinar. Quando eu vou mudar aqui o quadro para você me ver. Essa mesa era um reclinar. Olha, eu tenho até quadro aqui agora. Se eu quiser usar o quadro aqui, eu vou usar o quadro aqui com vocês. Ó. Lembrei do quadro aqui, que de vez em quando eu gosto de desenhar. E eles se reclinavam assim de lado e ficavam apoiados na mesa. Então, Jesus vendo toda aquela cerimônia acontecendo, o que ele fez? Ele viu as pessoas buscando posições. E o texto aqui, como é que está escrito o texto aí? O meu, Jesus lava os pés dos seus discípulos. O que ele faz? Não, a primeira coisa que ele faz não é isso. A primeira coisa que ele faz, quem está com o texto aberto aí? Quem está com o texto aberto aí pode ler. Alguém pode ser da live aqui, que é bom que todo mundo escuta. João 13, verso 5. Verso 5. Diz assim: Depois derramou água numa bacia, começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com toalha que estava em sua cintura. Lê o verso 4, onde ele se despe. Assim levantou-se da mesa. Levantou-se da mesa. Pode seguir. Tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Ok, era essa parte aí, Gabriel, que todos se assentaram e ninguém ficou na posição que deveria estar, alguém deveria estar lavando o pé. Então Jesus tira a sua capa. O que é a capa? A capa representa autoridade, representa governo, representa poder, representa posição. A capa representa a autoridade da pessoa. Jesus tira a sua autoridade e ele coloca uma toalha na sua cintura e, irmãos, ele vai ter que descer para lavar os pés de todos aqueles que eram servos dele, colocando aqueles discípulos numa posição bem estreita. Então o discipulado ele tem que começar a sua caminhada com esse coração. Qual que é o coração do discípulo? Irmão, de ser o menor de todos. Então Jesus naquele dia, o rei do universo, se rebaixou à menor posição que existe na face da terra. Isso me acaba com a minha vida. Pessoas que gostam de tronos. Para você que não sabe, tudo começou quando uma pessoa olhou para um trono vazio e desejou um trono. Qual trono? O diabo, quando ele era o Lúcifer, o querubim ungido, ele desejou o lugar, né? Ele desejou um trono. Ele viu que tinha um trono e ele não quis se rebaixar à estatura de servo, o menor de todos. Então, irmãos, eu e você, nós somos tentados a mesma tentação do diabo, que é desejar um trono. Nós devemos começar nossa caminhada discipulado, como Jesus, ele deu uma lição para nós, nos colocando menor como o menor de todos, como servo de todos os irmãos. Porque cantar a musiquinha, né, Gabriel? Servo de todos os irmãos, que ele cresça. Eu vou te dar uma revelação agora. Segura ela aí. Segura no peito aí. A palavra não é diminua. Quem diminui tem a tendência de querer crescer. A palavra é que eu desapareça. Quem diminui ainda pode ser visto. Quem desaparece de maneira nenhuma vai aparecer.
Se eu fosse você, eu tinha anotado isso aí, mas isso é só para quem gosta de anotar essas coisas, né? A palavra não é diminua, a palavra é desaparecer. Então, a pessoa que quer se diminuir diante de Deus ainda não é suficiente, meu irmão. Diminuir não é o suficiente. Desaparecer é o suficiente. Não queira ser visto. Meu Deus do céu. Alguém pode dar um glória a Deus? Vamos seguir, porque o Senhor, nesse discipulado aqui, irmãos, Ele quer colocar a gente no nosso lugar. Qual é o nosso lugar? Lugar nenhum. Alguém? Qual é o seu lugar? Nenhum. Irmãos, se você quiser um lugar, presta atenção no que eu estou te falando, porque eu estou sentindo aqui Jesus querendo falar comigo e com você. O dia que você almejar um lugar, significa que você está fora de Cristo. Porque a Bíblia fala que nós somos transportados para o Filho do seu amor. Qual é o nosso lugar? O lugar que Jesus, nós estarmos nele. Se você quiser um lugar, o dia que você almejar um lugar, significa que você está num lugar fora da pessoa de Cristo. Porque quando você entra em Cristo, você nunca vai aparecer. Quem vai aparecer sempre é Cristo. Então você não tem lugar nenhum. Eu não tenho um lugar de destaque nenhum. O meu lugar é ser invisível. Para que quando as pessoas olhem para mim, eu não quero, ninguém pode me ver. Porque trono é lugar de destaque. Toalha é lugar de desaparecer. Meu Deus, já estou feliz com Jesus. Pastor, posso fazer um comentário? Só esse. Estava lendo esses dias sobre o avivamento País de Gales, né? O Evangelions. Sim. Teve uma hora nesse avivamento, né, que estava tão forte, o poder de Deus em todos os lugares. Né? E ele ia para alguns lugares no país para poder pregar. Quando ele descobria que algumas pessoas estavam indo a algumas reuniões, algumas vezes que ele ia pegar só para poder ver ele não aparecia nessa reunião. Meu Deus. Ele não aparecia nessa reunião, mas ele ia para outros lugares. Sim, eu conheço essa história, Gabriel, muito forte. E, irmãos, é exatamente isso. Então, nós não temos lugar. O nosso lugar é não ter lugar nenhum. Esse é o nosso verdadeiro lugar. Então, o diabo, que era o luzeiro, né, a palavra no hebraico para Lúcifer é luzeiro, que ele tinha uma luz, ele tinha um brilho, ele era um querubim ungido, brilhava, né? E ele só brilhava porque ele tinha uma posição, e ele quis uma posição além da dele. Quando você quer uma posição além da sua, você vai querer roubar aquilo que pertence ao Senhor. Então há um texto, eu acho que é Deuteronômio, eu não me engano, ou é Gênesis, ou é Êxodo, não sei, está no Pentateuco, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não vai dividir esse lugar de destaque. Deus não divide o lugar de destaque com ninguém. Então, a queda, ela é precedida quando eu almejo um lugar. Ela acontece quando eu desejo um lugar. Quando você começa a desejar um lugar, significa que você já está caindo, ou já está caído. Então vamos tomar muito cuidado com esse aspecto. Muito cuidado, irmãos. Vamos seguir aqui o slide. Presta atenção. Jesus só reivindica a autoridade após a cruz, ao ordenar o ide aos seus verdadeiros discípulos. Sem cruz, nenhum homem terá autoridade no mundo espiritual. Meu Deus do céu, irmão, eu fico maluco com a palavra dessa. Tem pessoas que reivindicam a autoridade, pessoas que querem ser reconhecidas. Eu sou pastor, não, eu sou um diácono, não, eu sou um presbítero, eu sou um apóstolo. Essas pessoas que colocam títulos na frente do nome são pessoas que reivindicam a autoridade. Eu ouvi uma frase, e eu vou dizer para você:
Pessoas que reivindicam autoridade não têm autoridade nenhuma. A autoridade, irmãos, ela é conquistada após você ter morrido na cruz. Pessoas que não foram para a cruz não têm autoridade nenhuma. Tem gente que quer chegar num lugar e quer dar uma palavra e quer que as pessoas recebam aquilo ali. Ele quer ser reconhecido. Irmãos, a autoridade não é assim. Eu já vivenciei algumas coisas, irmãos, e é ridículo você ver quando uma pessoa quer autoridade. Autoridade você não ganha, autoridade você conquista. Ninguém chega na sua cabeça. Eu vou te falar uma coisa séria. Você foi para uma igreja agora, o pastor de lá impôs a mão na sua cabeça, te ungiu como pastor, como se isso fosse possível na Bíblia, que isso não existe. Mas ele te imposta ali alguma coisa, e diante daquela congregação, e eles não te conhecem. Você acha que você tem autoridade? Se alguém te colocou a mão na sua cabeça? Não, irmãos. Aquelas pessoas não te conhecem, a autoridade você vai ter que conquistar a autoridade sobre aquelas pessoas. Então a autoridade não é uma coisa que vem e coloca como se fosse um adesivo em nós. Não é assim a autoridade. O próprio Cristo, o Messias, o Deus Todo-Poderoso, ele não reivindica a autoridade antes da cruz. Agora, após a cruz, está escrito: eis que me é dado toda a autoridade. Fala alguma coisa, irmãos. Eis que me é dado toda a autoridade. Quando esse texto acontece? Depois da cruz. Antes da cruz, esse texto não acontece. Ou seja, antes que um cristão tomou o lugar de servo, ele não tem autoridade nenhuma. Agora, quando você entra nesse lugar de cruz, esse lugar de ser o mínimo ou ser nada, você começa com autoridade. Irmãos, as pessoas que elas não reivindicam autoridade, elas de fato, essas pessoas têm autoridade para falar sobre os assuntos, elas têm autoridade para abrir a sua boca e pregar o evangelho. Porque eu acho que você já se perguntou isso, eu queria até entender. Se alguém já se perguntou isso, manifesta, levanta sua mão e me fala. Por que o nome de Jesus em algumas bocas não tem poder? Alguém já se perguntou isso? Alguém? Levanta aí, se manifesta. Alguém já se perguntou? Você já se perguntou isso? Por falta de autoridade dada pelo próprio Deus. Exatamente. Eu já me perguntei, mas a palavra de Jesus não tem poder? Tem poder. Só que na boca de alguns, a pessoa não tem autoridade naquilo que ele fala. Eu ouvi um testemunho esses dias, eu vou contar para vocês. Eu não vou citar nomes que talvez muitas pessoas aí conhecem. Teve uma pessoa que escreveu um livro a respeito de Jó. Escreveu e foi mostrar para um líder. Esse líder olhou, ele entregou a apostila ali do livro, antes de ser editado ainda como livro, de ser impresso como livro, colocou ali na mesa, e o pastor dele, né, que estava recebendo esse livro, falou assim: pastor, olha aqui o livro que eu escrevi a respeito de Jó, a respeito de luta, a respeito de caráter. O pastor dele, antes de abrir o livro, sabe o que o pastor dele respondeu para ele? Perguntou para ele, fez uma pergunta para ele: ô fulano, você está vivendo isso? E aí ele não teve a capacidade de responder: não estou vivendo. Então eu não vou abrir e não vou ler. O dia que você começar a viver, volta aqui e me traz o livro que eu vou ver. Tem alguém aí, irmãos? Então é pesado, irmãos. Às vezes você está lá, você está pregando, você está ministrando, olha, me respeita porque eu sou autoridade. Não, você não tem respeito. Você tem que conquistar o respeito. Vamos seguir. Sem cruz nenhum homem terá autoridade no mundo espiritual. Irmãos, qualquer dia desse nós vamos ter uma aula, se o Senhor permitir,
sobre a trajetória da cruz. O que aconteceu momentos antes da cruz, na cruz, o que aconteceu no mundo espiritual, segundo a Bíblia, na cruz do Calvário. Eu tenho uma aula no YouTube dizendo, falando sobre isso. Chama Trajetória da Cruz. Falando o que aconteceu no mundo espiritual no momento da crucificação, enquanto Jesus estava pregado lá. O que acontecia na cruz? A quantidade de espíritos, de demônios ali em volta da cruz. Porque, como está escrito aqui, eis que toda a autoridade me foi dada, nos céus e debaixo da terra. Irmãos, só depois que Jesus passou pela cruz. Vamos seguir. Discipulado. Alguém aí pode abrir? Abre aí o microfone seu, Gabriel. Gabriel, ele é um caba bom. Não sei se o Gabriel ainda vai passar. Está sendo provado ainda, né, Gabriel? Vamos lá, Gabriel. Eu vou abrir aqui no meu, porque a imagem está... Ok. Não tem nem nome. Remadores do último porão, irmãos. Não existe. Não existe. Sabe que tem lá, mas eles não existem. Eles não têm prêmio. Eles não têm reconhecimento. Só que o barco só chega se for por eles. Mas não vamos chegar nos remadores do último porão ainda. Pode ler. Mateus 28, 18. Ao 20. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, nós recebemos uma convocação do Messias, do Cristo. Depois que ele passou pela cruz, ele foi empossado com toda a autoridade. Ele diz: toda a autoridade me foi dada. A quem? Jesus Cristo, homem ressuscitado. Irmãos, presta atenção numa coisa. Não foi Deus que morreu na cruz. Foi Jesus, homem, 100% homem, que padeceu como um homem comum. A Bíblia fala, e quando eu falo isso, eu falo com muito tremor, de entender que o próprio Espírito Santo o deixou. Irmãos, Jesus passou pelo momento mais doloroso como homem, sem a presença do Espírito. Pai, Eli, Eli, lama sabachthani, por que me abandonaste? Se aquele mesmo Espírito tivesse em Jesus, aquele que veio sobre ele lá no Rio Jordão, Jesus nunca morreria. Porque o Espírito do Senhor é Espírito de vida. Se o Espírito Santo não se afastasse momentaneamente de Jesus, a morte não teria como. Você está entendendo sobre isso? Você consegue um pouco assim, o tanto que isso é profundo? Pai, por que me abandonaste? Se o Espírito não se afasta do Cristo, naquele momento, a morte não tem como. Porque a morte, irmãos, olha só o que eu vou dizer. Segura. Jesus não tinha pecado. Uma pessoa que não tem pecado, a morte não tem poder sobre ela. E uma pessoa que não tem pecado, que tem o Espírito Santo habitando dentro da carne dela, é que a morte não tem vez mesmo. O Espírito teve que se separar dele, porque senão ele não morreria. Ele não tinha morte de cruz. Ou seja, a dor da cruz não foi os cravos somente, foi o afastamento do Pai. Meu Deus, meu Deus.
Meu Senhor. Davi, irmãos, ele clamava dizendo assim: pode fazer o que o Senhor quiser, mas não retira de mim o teu espírito. Eu não sei se você sabe que Davi é um profeta messiânico, que ele não falava só dele, ele falava do momento mais doloroso da vida do Cristo. Não afasta de mim o teu espírito. Pelo amor de Deus, eu já não estou dando conta mais. Senhor, me ajuda aqui. Como isso é forte, irmãos, como isso é forte. Então Jesus não suportou a cruz apenas. Jesus, ele era irmãos, ele era Deus. Ele é Deus encarnado. Ele tinha o Espírito Santo em um só, ele era um só com o Espírito Santo. Tudo que Jesus fez foi por intermédio do Espírito Santo. E naquele momento de cruz ele teve que se separar dele. A palavra ali, abandonaste, é uma separação. Ele falou palavras em aramaico: Pai, porque você me abandonou, você se retirou, você se ausentou de mim. Automaticamente a carne dele padece. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele desfalece e o seu corpo fica ali pendurado na cruz, o corpo morto. Então a morte achou que Jesus tinha morrido, tinha padecido. Mas o texto diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o poder do teu aguilhão? Ele ressuscitou. Porque, irmãos, o Espírito Santo, oh Deus, o Espírito Santo entra nele de novo. É a mesma coisa que tem que acontecer com a gente quando a gente vai para a cruz. A gente tem que morrer como Jesus morreu para que o Espírito entre de novo e dê vida. E o Espírito de vida, irmãos, meu Deus, como é forte. Como o nosso Jesus sofreu por nós, irmãos. É que a gente para pensar, não foi só a cruz. Foi o abandono. Deus teve que sair de perto dele, irmãos. Sabe, isso talvez, eu acho que isso é a maior dor que ele sentiu. Vamos tentar seguir. Vamos lá. Cosmovisão. Porquanto, para mim, o viver é Cristo. Irmãos, a gente tem que ter... Para ler um texto desse e falar que esse texto cabe para a minha vida é muito pesado. Alguém abre aí Filipenses capítulo 1, verso 21 ao 26. Vamos pegar sua Bíblia. Entra nesse discipulado, irmão. Entra aí, entra dentro dele. Entra, não fica de fora, não. Você não está aqui para assistir uma aula, não, irmão. Isso aqui não é uma aula. Isso aqui Deus está acabando com a minha vida aqui. Não sei nem se vai sobrar. Não. Pode ler. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir para Cristo fruto. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus pelo que Ele tem feito por meu intermédio. Irmãos, Filipenses capítulo 1, verso 21 ao 26. Esse texto é tão forte, Paulo está dando a cosmovisão do que é um discipulado, do que é ser discípulo e do que é discipular. Qual que era a intenção de Paulo na vida dos discípulos? A intenção de Paulo, ele ficou dividido entre o morrer
e ser tomado, ir para a glória, e o ficar vivo, mas um vivo para servir e fazer com que outros alcancem essa glória de ser um servo de Deus. Ou seja, se o morrer para mim é lucro, o viver também vai ser, eu tenho que usar a minha vida. Nós costumamos, agora as músicas têm falado muito uma frase, eu quero me gastar. Paulo fala de se gastar. Paulo está querendo dizer o seguinte, eu não sei o que eu quero. Se eu quero morrer agora, porque morrer agora e ir para meu Jesus é bom. Mas eu fazer com que mais pessoas alcancem essa estatura, esse entendimento, essa glória, também é bom. Então o que Paulo estava querendo dizer? Eu ser um discipulador é bom. Eu fazer com que mais pessoas alcancem essa maturidade na fé, esse gozo, essa alegria na fé, a fim de que aumente o motivo de gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Ou seja, Paulo não sabia se ele ficava com o povo ou se ele ia para a glória morar com Jesus. Então, anota esse texto fala da cosmovisão de um discipulador para um discípulo. Qual que é a ideia do discipulador? Como o discipulador deve se comportar diante das coisas, como que ele se comporta, qual que é o intuito dele. Olha o que ele disse, ora, de um lado estou constrangido, tenho desejo de partir, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Paulo queria acabar com a vida dele, ele queria gastar os últimos dias, as últimas horas, o fôlego que ele tinha, já sendo um idoso, muito experimentado, em várias prisões, em muita luta, em muita dor, em muitos açoites, mesmo com os muitos açoites. Irmãos, mesmo com os muitos açoites, mesmo Paulo podendo ter o fim, o término do espinho da carne, mesmo Paulo sabendo que poderia acabar essa luta, essa dor, Paulo falou, é melhor que eu fique com vocês. Isso é muito intenso, não é? Para nós. Será que a gente consegue chegar nesse entendimento aqui um dia? Será, irmãos, discípulos? Gabriel, vou fechar seu microfone aqui, depois você abre, tá bom? Ou senão você fecha aí. Tá fazendo um ruído. Mas aí, vai indo, você vai abrindo e fechando, por favor. Então, vamos seguir. Ó, eu não ia falar isso agora não, mas eu vou falar. Eu falei isso aqui agora para o Gabriel. Gabriel, fecha seu microfone, abre seu microfone. Eu estou dando uma aula para uma turma ali, que eu nem vou dizer aonde. Que, irmãos, eu pedi para a mulher falar no fim. Ela se ofendeu a aula inteira, ficou intrometendo a aula inteira, se ofendeu. Tem uma palavra que eu odeio. Eu estou chateado. Irmão, você quer acabar comigo, você falar assim, eu estou chateado. Irmão, a pessoa que falar que está chateada, você tem que pegar um bicho, um leão, tem que vir devorar essa pessoa, tem que comer ela viva, irmão. Irmão, nós não tem direito de falar que está chateado, que ficou ferido. Ai de mim, tadinho de mim. Irmão, pelo amor de Deus. Nós estamos em 2024 para 2025. Nós estamos prestes a bomba nuclear voar nesse mundo, irmão. O mundo está acabando e tem gente que está com tempo de ficar chateado. Pelo amor de Deus, irmão. Jesus está vindo com um cavalo branco, um exército de anjos, bomba caindo. E eu estou chateado, porque o pastor falou comigo. Assim. Irmão, esse povo, irmão, que não se posicionar, vai queimar no lago de fogo, irmão. Pelo amor de Deus. Quem fica chateado, irmão, é criança. É menino de 2 anos, 3 anos. É até bonitinho quando eles fazem biquinho, irmão, os nenezinhos. Pelo amor de Deus, irmão, eu não aguento uma coisa dessa. Eu tenho pavor, me dá comichão, me dá giriza, como diz a meu Goiás. Giriza, irmãos, é uma coisa terrível. Sangue de Jesus. Igual eu falei para o Gabriel agora, eu lembrei da irmã lá. Tipo assim, fecha o microfone. Tem gente que se ofende com isso.
Entendeu? Tem gente que se ofende, falou, seu negócio aqui que você fez ficou errado. Ai, pastor, falou mal comigo na frente de todo mundo. Irmão, morra, irmão, vá para a cruz, fica nu na cruz, irmão. Você não tem direito de ficar chateado, não, irmão. Pelo amor de Deus. Sangue de Jesus tem poder, irmão. Vamos seguir. A diferença entre os temas. Presta muita atenção. Olha a diferença aqui. Existe, irmãos, alguns pontos aqui que você precisa diferenciar na sua cabeça. Existe mentoria, aconselhamento, terapia, gestão, liderança, coach e discipulado. No mentoreamento, mentoria se fundamenta na experiência e habilidades. Exemplo, em minha experiência, acho que você deve fazer isso. Isso é o que a mentoreamento se baseia. Ok? É discipulado? Não, não é discipulado. Aconselhamento, exemplo, 10 passos para o sucesso. Eu acho que não tem nenhuma igreja que está fazendo isso aqui, não. Eu acho que não. Né? 5 passos, 7 passos para a vitória. Eita! Chega a dar um negócio, né? Chega, anima. A terapia, analisar o passado para resolver o presente a fim de projetar o futuro. Chega bonito. Analisar o passado para resolver o presente a fim de projetar o futuro. Exemplo, você não pode mais errar nessa área. Estou falando da diferença entre os temas. Gestão. Trabalhar em função de resultados. Tem um grupo aí chamado G12, já caiu de moda. Quem conheceu o G12? Levanta a mão aí. A Michele, o Gutenberg, não, o Kannenberg. O Márcio Júnior ali já falou que conhece, o Alcântara também conhece. O G12. O que o G12 era baseado? Em resultados. Então isso aqui, irmãos, Bíblia 0, né? Mas beleza, vamos lá. Liderança, chefia, habilidade em dar ordens. O líder vai na frente. Isso aqui é um modelo de liderança. O cara é chefe. Existe esse modelo de gestão, né? Chamado liderança, chefia. O povo fala, quem tem chefe é índio. Mas tem umas igrejas aí que tem chefe. Tem ou não tem, Márcio? Fala para mim, Márcio. Tem igreja que tem chefe. Tem lugar que tem chefe. Aí nós temos agora a onda do coaching. Habilidade de fazer perguntas inteligentes. É até legal, né? É bonito de ver. Mas não é a essência que Jesus deixou. Ide, seja um coach e faça coachinhos. Foi isso que ele falou, não, né? Então, o que é o discipulado? Método para fazer as pessoas parecidas comigo. Transferência de vida. Relacionamento. Esses são os pilares do discipulado. Discipulado que não tem isso aqui, pode ser um coach, pode ser liderança, pode ser gestão, pode ser terapia, pode ser aconselhamento, pode ser mentoreamento, mas não é discipulado. Dentro do discipulado, dentro da vida na vida, como as pessoas gostam de dizer, dentro desse relacionamento, pode ter um momento de gestão. Ô, irmão, é lógico também, né? Não vamos ser ignorantes. Pode ter um momento de liderança? Não, é o que mais acontece. Pode ter um momento de fazer perguntas inteligentes? Claro, irmão, a gente não é burro, a gente faz pergunta inteligente. Pode ter um momento de mentoreamento, falar de habilidades, olhar suas habilidades? Sim, mas não ao contrário. Ao contrário, não pode. Dentro do discipulado pode acontecer isso, agora fora não. Então, a base do discipulado é caminhar ao lado. Caminhar ao lado.
você se torna parecido com a pessoa que você vai caminhando. Então, ser discípulo e discipular é isso. Automaticamente você vai pegando características. Por isso, a preocupação de quem é essa pessoa. Então eu digo, como tem pessoas aqui que são discípulas de outras pessoas, pastoreadas por outras pessoas, nós devemos ter essa preocupação. Quem é a referência? Quem é a referência que você está seguindo? Aonde você quer chegar? Né? Então, as pessoas seguem aquilo que elas têm como exemplo. Eu gosto de dar esse exemplo. Tem algumas pessoas que eu acompanho que que quer seguir uma veia de missões, confins da terra. Você vai poder seguir a pessoa quer isso. Você vai seguir um pastor de igreja local que tem a visão para ganhar o bairro? Eu não estou criticando o pastor que quer ganhar o bairro. Eu estou falando, esse pastor que quer ganhar o bairro vai ser um bom discipulador para a sua vida? É o que você quer? É onde você quer chegar em Deus? É o que Deus tem para você? Se sim, vai. Se não, por que dá choque às vezes? Por que dá incompatibilidade às vezes? Porque a gente engole goela abaixo uma coisa que não é para você. Aprenda uma coisa que é uma característica de discipulado, talmidim, já desde os dias dos sacerdotes, desde os dias araônicos e mosaicos. O discípulo podia e tinha o direito de escolher um discipulador. E o discipulador tinha a capacidade de escolher um discípulo. O discípulo pode querer ser discipulado por alguém, ele pede isso. E o discipulador aceita ou não. Estou falando de coisas que aconteciam lá atrás. Do mesmo jeito, o discipulador poderia olhar para uma pessoa e falar assim, eu quero te discipular. E essa pessoa falar assim, eu quero, eu não quero. Ok, é livre. O problema está em um ponto. É quando você aceita e não segue. Ou seja, você é um ignorante, você é um irresponsável, a ponto de se colocar debaixo de um discipulado e você não honrar aquilo que você mesmo decidiu. Eu acho um absurdo uma pessoa que está numa igreja sendo pastorada por um pastor e não concorda com o pastor. Por que é um absurdo? Porque você está lá porque você quer. Você está lá porque você escolheu estar lá. Então a pessoa ignorante da história não é o pastor, é você. Você é o ignorante da história. Você é o cara, você merece uma crítica, não ele. Primeiro, você não é obrigado a estar lá. Agora, se você tem uma palavra para estar lá, irmão, o pastor pode ser o pior homem do mundo, se submeta. Porque senão você está indo contra aquilo que você escolheu. Quem deu autoridade para esse pastor ser um pastor sobre a sua vida? Você. Você que deu essa autoridade. Porque a autoridade é você que atribui. Olha, eu quero ser discipulado, eu quero ser pastoreado por você. Ah, você quer? Quero. Aí você um dia chega e eu não concordo, pastor. Como assim? Você não concorda? Eu não estou falando de pecado aqui não, viu, irmão? Não estou falando de coisa antibíblica. Ah, pastor, sua visão, eu não gosto da sua visão. Irmão, então suma. Casse um lugar para você, irmão. Ah, pastor, mas você podia mudar o jeito de você falar. Irmão, Jesus chamou o povo de hipócrita. Se fosse aqui no sertão, ia falar, cabra sem vergonha. Era ou não era, Márcio? Se fosse aqui no sertão, não ia ser cabra sem vergonha? Ele ia falar assim, ó, bando de cabra sem vergonha, gente sem caráter,
Vocês querem o quê? Irmão, você é livre. Pega a porta e vai embora. Agora, a coisa mais ridícula do mundo é aquela gangue dos demônios, aqueles endemoniados que fica nos cantos das igrejas falando mal do pastor. Isso é uma gangue de endemoniado, irmão. Se o Espírito Santo ainda fizesse o que ele fazia, eu acho que ele ainda faz. Pôr uma lepra na pessoa, matar outro, sei lá, irmão. Porque Miriam foi falar mal do Moisés, o Arão foi falar mal do Moisés, ela pegou uma lepra e Deus matou o Arão. Então, assim, você entende, nós temos que entender o que é discipulado. Discipulado é você caminhar com uma pessoa que você conhece, que você entende o caráter, que você quer espelhar o caráter, que você confia, que você se submete. Agora, se você não tem esses padrões na pessoa, irmão, procure uma pessoa que tenha. Agora, se você deu essa autoridade, se você deu essa liberdade, se você se colocou debaixo disso, seja honesto com você mesmo. Pelo amor de Deus, irmão, faz comigo não. Vamos lá. Etimologia da palavra discipulado. O que essa palavra está ligada? Aprender, ser avaliado. Crescer em conhecimento. O seu discipulador vai estar no seu pé o tempo todo fazendo você crescer. Essa é uma característica do discipulador, do discipulado. Cresça, meu irmão. Cresça. O que Paulo falou? Até que todos cheguem à estatura completa, à perfeita varonilidade. O Paulo puxava o povo para cima. Vamos subir, vamos crescer de nível, vamos aumentar o nível da nossa adoração, vamos aumentar o nível da nossa entrega, irmão, vamos adorar mais. Se você está fazendo assim, vamos fazer melhor. Crescer, a palavra crescer, ela é contínua. Você não cresceu o suficiente, nunca ninguém vai crescer o suficiente, até que todos cheguemos à estatura completa. Irmão, até você ganhar o seu corpo de glória, você não chegou na estatura completa. Então o seu discipulador vai estar em cima de você todos os dias. Vamos crescer, meu irmão. Vamos embora, vamos embora. Discipulado é um treinador. Ele é um treinador sobre a sua vida. Ele é um cara que vai te puxar. O dia que você estiver fazendo o corpo mole, ele te dá um tapa na orelha assim. Vambora, meu irmão. Vambora. Vambora, meu irmão. Vamos para cima. Jesus não voltou ainda não. Não acabou, não acabou. A não ser que você foi cortar as suas mãos, cortar suas pernas, e você só está o toco, e cortar a sua língua também, você ainda vai poder piscar ainda, irmão. Paulo, depois de açoite, todo estourado, o homem ainda, meu Deus do céu, aquele homem não era gente não, Paulo não era gente não, irmão. Outra coisa, ouvir e estar informado. Você conhece, você liga para o seu discipulador, você ouve, você procura, você vai, você se encontra. Irmãos, eu vou dizer o que o pastor Júnior de Suzano falou aqui para um pastor que ele pastoreia aqui. Ele falou o seguinte para ele: eu sou muito bonzinho com vocês, eu estou te dando 4 meses para vocês se preparar para vir aqui. O meu pastor liga para mim e me dá, eu só preciso de você aqui hoje. O Júnior de Suzano sai lá de Suzano, São Paulo, e vai lá em Trindade. Fica lá com o pastor Zé. Quando ele chega lá, o pastor Zé deixa ele 2 dias de molho. Depois de ele ficar 2 dias de molho, o pastor Zé olha para ele e fala assim, ó, Júnior, você veio. Não, que bom. Fica com ele ali um dia ali, conversa, ora com ele e manda ele embora. Será que você... Eu vou te fazer uma pergunta sincera. Não, seja sincero. Se isso acontecesse com você, você ia ficar chateado? Seja sincero. Você pegou um carro, dirigiu 1000 quilômetros, chegou lá, ainda ficou esperando, você vai falar, não, a pessoa fez pouco de mim. Irmão, quanto mais chateado você é, mais menino você é. Quanto mais dodói você é, mais criança você é na fé.
Irmão, nós, cristãos que fomos para a cruz, nós não temos direito de ficar chateado. Não tem nada nessa terra que possa te fazer ficar chateado. Irmão. Quanto mais ofendido você mais longe você está da cruz, irmãos. Porque a cruz já tem que te ofender o tanto que não tem mais jeito. Sabe quem se sente humilhado pelos outros? É aquele que nunca a si mesmo se humilhou. Anota essa frase aí. Eu vou deixar você anotar essa frase, não vou te cobrar nada, viu, irmã Liva? Irmã Liva, pega essa frase, irmã. Quanto mais você se sente humilhado, quanto mais você se sente humilhado, aí como é que eu disse? Menos você se humilhou a si mesmo. Menos você a si mesmo se humilhou. Menos a si mesmo se humilhou. Ah, pastor, onde você viu na Bíblia que Jesus foi humilhado? Onde você viu? Mostra para mim. Onde está escrito que Jesus foi humilhado? Filipenses capítulo 2 está dizendo que a si mesmo se humilhou. Quando você se humilha, a humilhação que vem dos outros não te atinge. Você só é um dodói porque você não se humilha. Sabe aquele versículo do Achares do Povão, capítulo 3, verso 6? Que diz assim, ó, todo que foi humilhado será exaltado. Esse versículo aí vem lá das profundezas do abismo. Não está escrito isso na Bíblia. Pastor, quanto mais eu for humilhado, mais eu vou ser exaltado. Você leu isso aonde, indivíduo? O texto está dizendo que quando você se humilha, o Senhor vai te exaltar ao tempo certo. Procura esse texto para mim, Alcântara. Pastor, estou sendo tão humilhado lá na minha igreja. O povo lá no meu trabalho está me humilhando tanto. Se você está se sentindo humilhado, irmão, pelos outros, é porque você não foi para a cruz. Porque cruz é um lugar que você está nu, no meio de todo mundo. Nossa, me repreendeu no meio de todo mundo. E a cruz foi privada num quarto fechado, irmão? A cruz é num lugar que só Deus te vê? Não, irmãos. A cruz é uma exposição pública. Estou tão chateado porque me repreenderam na frente de todo mundo. Essa pessoa não sabe que a cruz é pública. Escreve aí, a cruz é uma humilhação pública. Irmão, se essas palavras aqui não te amadurecer, você pode morrer. Achou não, Alcântara? Não é possível. Achei, Lucas 14. Dá a referência para o povo aí, Gabriel. Lucas 14, 11. Leia aí para nós, ô Gabriel. Lucas 14, 11 diz assim: pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Os que se humilham. Não é o que foi humilhado, é o que se humilhou. Jesus não foi humilhado, irmãos, ele a si mesmo. Quem tem lá Filipenses capítulo 2, que fala que a si mesmo se humilhou? Filipenses capítulo 2, verso 8. Leia. E achado na forma de homem, humilhou-se. Humilhou-se a si mesmo. Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, irmãos, a pessoa que a si mesmo se humilha, ela não é uma pessoa ferida pelos outros. Anota uma frase: a auto-humilhação é um escudo. A auto-humilhação é um escudo.
contra a meninice, contra a imaturidade. A imaturidade, contra a imaturidade. Então, quanto mais você se sente ferido, é porque você não tem cicatrizes suficiente. Você está me entendendo? Tem uma música que fala assim, ó, irmão, eu tenho medo de cantar essa música. Eu morro de medo de cantar essa música. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você em mim. E amar como você me ama. Irmão, eu tenho medo de cantar essa música, porque eu não sei se eu tenho coragem de cantar essa música. Coloque as marcas dele em mim. Irmão, isso é muito pesado cantar uma canção dessa, é muito perigoso. Então, se você se sente ferido, é porque você não tem cicatrizes da cruz. A cruz tem que te deixar cicatrizes profundas, a ponto, se outra pessoa quiser te ferir, você já é ferido por Cristo. Você já é ferido pela cruz. Você já permitiu a cruz te rasgar, te dilacerar. Então, quando vem uma coisinha sobre você, você tem a maturidade da cruz, que você absorveu nos açoites. Porque a Bíblia fala, Jesus disse, aquele que comigo for morrer na cruz, eu o ressuscitarei. Só vai ressuscitar, irmãos, quem passou pela cruz. Os dodóis, os tadinhos de mim, os ai de mim, eu estou magoado, eu estou chateado, são pessoas sem marcas, são pessoas sem cicatrizes, são pessoas sem cruz. Meu Deus. Tem alguém entendendo isso, irmãos? Vamos lá, irmãos. Aprender pelo uso da prática, ou seja, o discipulado é aprender pela prática. É aprender na prática, é você olhar, observar e aprender. Ter o hábito, né, de comportamentos. Então você vai absorvendo os comportamentos da pessoa que está te discipulando, do seu pastor local, do seu discipulador. Vamos seguir aqui. Vamos dizer aqui, ó, a essência. Os rabinos antigos tinham um ditado: cubram-se com a poeira dos pés do seu rabino. Essa frase era boa você anotar. Essa é uma frase dos antigos rabinos. Dos dias antes de Cristo. Essa frase, cubram-se com a poeira dos pés do seu rabino. Eu vou dar uma palavra para vocês do que eu ouvi do meu discipulador. O pastor Jonatas, que é o meu pastor, algumas pessoas conhecem ele aqui, ou todas talvez conheçam. Ele é discípulo do pastor José há muitos anos. E o pastor José, lá tem um monte lá em Trindade. O Gabriel conhece o monte. O Diego deve ter ido lá, né, Diego? No monte. Nunca foi no monte, Diego? Diego, não acredito. Mas tá bom. O Márcio, você já foi lá, Márcio? Márcio já foi lá. Ok, algumas pessoas já foram lá. E é uma característica do pastor José levar os seus discípulos para o monte. E um dia em específico, eu estou contando uma história que o pastor Jonatas me contou. E um dia em específico, o pastor José sempre vai na frente. Ele vai na frente, ali a turma vai seguindo, que é um trieiro. O trieiro não dá para você andar assim, um lá e outro cá. O trieiro vai seguindo um atrás do outro. Deixa eu abrir aqui a tela aqui para vocês me verem. E vai
ali um atrás do outro, e o pastor Jonatas olhou para frente, viu o pastor José, e ele olhou para o trieiro. E olhando para o trieiro e vendo ali o pastor José andando, ele diz que veio um temor no coração dele, veio um choro, e vem ali algo do Senhor. E ele entendeu que aquele trieiro não foi feito por uma máquina, não foi uma roçadeira, não foi uma enxada. Aquele trieiro foi de tantas as vezes que o pastor José andou nele, que acabou com o mato, e que o mato nem cresce mais, por tanto que a terra foi pisada. E o pastor Jonas olhou para aquilo ali, ele escreveu e colocou no livro. Tem um livro que fala sobre isso dele, eu não sei qual que é o dos livros, mas tem um livro que cita isso, que ele observava o caminho que o pastor José trilhou. O pastor José tem 4 altares lá nesse monte, que é o altar de Hebron, na verdade é o Siquém, Hebron, Betel e Moriá, os 4 altares de Abraão. Irmãos, esses altares têm mais de 3 metros de altura. O que tem nesse altar? Pedras, muitas pedras. Eu te levei lá, né, Gabriel? É ou não é? 3 metros de altura, tem um deles que tem, e eles têm mais de 5 metros de largura, irmãos. Só de pedra. Não, tem pedra lá que pesa mais de 300 quilos, Gabriel. Como que o pastor José carregou? Irmãos, ele foi colocando panca e rolando centímetro por centímetro, outra ladeira acima. Teve uma pedra lá que ele mostrou para nós, eu mostrei para o Gabriel, que ele demorou meses, 3 meses, para colocar ela no altar. Colocando 1 centímetro depois do outro, assim, ó. Então ele construiu algo. Aí o pastor Jonas, andando com o pastor José, ele viu que ele queria trilhar aqueles passos. Então ele colocou, irmão, uma pessoa sozinho no meio do mato, durante anos, colocar ali toneladas e mais toneladas de pedra, sozinho orando, o que representa cada pedra daquela? Todas as vezes que ele subia lá, ele colocava lá 10 pedras em cada altar. E ele colocando a pedra, aí cada altar tem um significado. Então são fases da vida de Abraão, e foram fases da vida dele. Que ele foi acrescentando pedra. Tinha um altar lá, que é o altar de Betel, que ele colocou o nome dele de altar da unidade. Ele colocava as pedras representando os pastores do Brasil e do mundo. Ele falava assim, que seja outro pastor junto, que seja outro pastor unido, que seja outro pastor unido. Mas isso é religiosidade não, pastor? Não, não é não, cabeçudo, não é não. Quem não faz isso não tem nem autoridade para falar de uma coisa dessa. Não, você não precisa mesmo fazer isso. Mas não critica quem fez, porque teve muita lágrima, muito esforço e muita oração ali. E aquelas pedras, elas não significam nada, irmãos, mas elas são símbolos que apontam para uma ação que ele estava fazendo. O pão da ceia é Jesus? Não, o pão da ceia não é Jesus. O pão da ceia é um pão. O suco não é o sangue de Jesus, mas é um símbolo que nos transporta para um lugar. Então essas ações nos transportam, né, Márcio? É obrigatório orar no monte, Márcio? Fazer a cabana igual a gente fez lá? Não, não é não. Mas aquela atitude me transporta a minha consciência para um lugar em Cristo. Quando você fecha o seu quarto, você se faz uma atitude, você se transporta, você está gerando consciência. Eu gosto de fazer aquela ação na ceia, que é pegar e trocar os cálices. O que significa aquilo? Nada. Estou trocando um copo de suco. Não. Mas tem um significado, gera uma consciência em mim. Eu digo para o meu irmão, eu tenho comunhão com você. Eu compartilho daquilo que é meu contigo. Não é só o copo que eu estou compartilhando, que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que eu quero compartilhar minha vida contigo.
Você é meu irmão, eu quero compartilhar minha vida contigo. Está entendendo isso? Então são ações que vão sendo feitas, que vão gerando em nós consciência. Então eu volto lá para a palavra do Jonatas. Eu subi no monte, eu tive o privilégio de subir no monte, eu, o pastor Zé, o pastor Jonatas. E eu tive um dia muito pesado, que o dia que nós recebemos a notícia que o Chiquinho morreu no Quênia, estava o pastor José, o pastor Jonatas e eu ali no monte. Nós recebemos a ligação que o Chiquinho tinha sido morto. Constatou que era mesmo o Chiquinho. Sabe onde a gente estava, Gabriel? Lá no altar Moriá, no último altar do pastor José. O pastor José estava sentado, o bispo ligou e ele falou assim: pastor José, a informação é verídica, era o corpo do Chiquinho. Quando o pastor José ouviu isso em viva voz, todo mundo ouvindo, eu até me emociono de dizer, porque o pastor José deu um grito. E ele disse assim, ó: não! Que inveja! Ele passou na minha frente! Eu escutei isso do pastor José. Meu Deus. Ele falou que o Chiquinho passou na frente dele. Ele queria ser morto. Eu não sei se você sabe, mas o sonho do pastor Zé é ser morto em alguma nação. Em alguns discipulados aí, o Gabriel já ouviu, ali no intensivo, ele fala assim, eu já pensei, irmão, ele fala rindo, ele fala assim, ó: ser queimado eu não queria, mas sim, eu tenho medo de morrer queimado vivo, mas levar um tiro é mais tranquilo. Ou seja, o pastor José calculando uma morte, irmãos. Se é normal uma coisa dessa, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. E teve um dia, 3 horas da manhã, eu orando com ele na tenda, lá na chácara, para algumas pessoas que conhecem, lá na chácara tem uma tenda de oração. Ele andando de um lado para o outro, eu estava de joelho, quando eu estava de joelho, irmãos, eu desejei, eu falei assim, eu vi o pastor José colocando as mãos em mim, falando assim, eu falar igualzinho Eliseu falou para Elias, eu quero o que está sobre ti. E eu falei isso para ele. Ele olhou para mim e riu. Então, nós precisamos ter referências. Aí eu te pergunto, o que você quer? Onde você quer chegar? Irmãos, nada substitui Cristo. Meu Deus, eu não estou pregando isso. Jesus é o nosso pastor, é o bispo das nossas almas. Só que nós temos que ter uma referência aqui na terra de discipulado. Você precisa ser discipulado por alguém, porque senão Jesus não tinha instituído isso. Ide e faça discípulos. Amém? Ah, irmão, não estou nem querendo continuar. Já acabou, né? Falta 2 minutos? Meu Deus, eu vou parar aqui, irmãos, porque eu não sabia, eu não estava olhando o horário, mas assim, eu não consigo mais. Tá ótimo por hoje. Fala alguma coisa, eu vou abrir aqui a tela para não te ver maior aqui. Eu queria te ouvir. Alguém quer falar, quer fazer algum comentário? Fala aí, irmãos. Fala aí, alguém abre esse microfone. Oi. Eu só lembrar, né, o nosso discipulado começou justamente com a ceia dos discípulos ali, né? E a ceia que o Eliseu foi participar, aí trocou o cargo, uma aliança conosco, nos chamou para o discipulado, né? Então, na ceia começou o nosso discipulado. Eita glória, hein? Verdade, eu não lembrava disso. Verdade. Glória a Deus, Diego. Glória a Deus. Mais alguém, irmãos? Eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Oi, Michele. Só que tem uma questão muito pesada. Existem aqueles que são escolhidos para serem mártires.
Sim. Mas existem aqueles que são escolhidos para o arrebatamento. Também. Esses também vão passar por algo muito importante. Com certeza. Irmã, eu quero ser arrebatado, irmã. Eu tenho convicção que serei. Amém. Tem. Com certeza. Se não formos arrebatados, irmãos, Paulo fala de uma melhor ressurreição. Existe um lugar que eles alcançaram quando foram martirizados. É diferente. Sabe, uma pessoa que foi martirizada é diferente. É diferente. Estou falando da pessoa que foi martirizada que não negou Cristo. Sabe, que morreu por causa do nome de Jesus. Isso é muito forte. Isso é algo assim. E outra, temos que estar prontos para isso. Temos que estar prontos para isso. Mais alguém, irmãos, quer fazer algum comentário? Nada? Ninguém mais? Não? Então vamos orar então, né? Você não quer falar nada? Vamos orar então. Quem que eu vou pedir para orar? O Kannenberg. Rapaz, o nome desse cara, moço, olha, Kannenberg. Ou é Kannenberg? Kannenberg. É Morro dos Canecos em alemão. É o quê? Morro dos Canecos. Morro dos Canecos. Meu Deus do céu, olha só. Amém, Kannenberg. Vai lá, Caneco. Vou te chamar de Caneco. Faz uma oração, nos abençoa aí em nome de Jesus. Amém, Pai. Espírito Santo, só quero te agradecer por essa união, Pai. O discipulado, ele é um relacionamento, Senhor. Feliz, Pai, por ter unido a todos nós, Senhor, nesse relacionamento, Pai. Não só com o Walter, nosso discipulador, mas também a união, Pai, entre nós como discípulos. Em nome de todos aqui, eu venho agradecer pela vida dele, pelo empenho dele, Pai, como nosso discipulador, na tua boa obra, Pai, na tua boa palavra. Ele falou, Pai, que você deu 5 ministérios, Senhor, entre ele de mestre, evangelista, Senhor. E eu creio, Pai, também que se orgulho daquele que é como discipulador, Senhor. Aquele que abre a verdade, aquele que nos guia, aquele que é uma referência a nós aqui, Pai. Como Paulo disse, sede meus imitadores como fui de Cristo. Temos compromisso com o Walter, Pai, também com essa vontade, Pai, com esse ensinamento, com essa direção, Senhor. Peço que não dando sabedoria a ele, Pai, que ele venha poder transmitir sempre com clareza, Senhor, aquilo que é a tua palavra, a tua verdade nas nossas vidas. Abençoa-nos essa noite, a vida minha, da minha esposa, dos meus irmãos, Pai, do Walter, das Em nome famílias de Jesus. necessitadas. Em teu santo nome, Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe sua vida. Muito bom estar com vocês. Agradeço. E qualquer coisa, estamos juntos. Até depois do fim, né? Até depois da live, nós estamos juntos. Qualquer coisa, manda mensagem lá no WhatsApp. Tá bom? Tô aqui, viu? Bato continência para vocês. Vocês são guerreiros de Jesus. Pastor Gamaliel, irmã Liva, Thaís, Emily Câmara, Kannenberg, Aline Oliveira, Diana Dantas, Ana Lúcia, e a galera que eu não estou vendo aqui, irmã Márcia, tem mais gente aqui que não aparece para mim, mas amém. Estou vendo os nomes dele aqui. Deus abençoe você, Thaís, Cristina, o Alex aí. Deus abençoe vocês, gente. Até a próxima. Até, pastor. Até. Pastor, Oi. aquela conversa lá, hein? Amém. Estou te esperando. Eu estou te esperando agora. Porque aquele dia que você me ligou, eu tava ocupado. Pastor, Mas vai dar certo. vai dar certo. Fica na paz, Gabriel. Tchau a todos.